Quais são os procedimentos que eu emprego na coleta de informação dos animais que eu encontro atropelado? Normalmente, dependendo do lugar, eu estaria lá fora fazendo as anotações. Nesse momento eu estou no Pará, onde a temperatura lá fora está muito quente. Então eu deixo o carro ligado, ar-condicionado, preencho tudo que eu posso aqui dentro e depois eu faço a coleta lá fora. Mas isso não muda muito o nosso caso, né? O que eu tenho é o seguinte: primeira informação importante: o animal atropelado é um mão pelada. Ele está em condições para que eu faça a coleta de material biológico. Então, quais são os passos dentro disso? Primeira coisa, a nossa plaqueta de informação. Eu já deixo a régua grudada aqui embaixo. Data, a espécie e número. Esse indivíduo vai ser o meu número 5 do dia. Ou seja, eu já fiz, não quer dizer que simplesmente eu tenha feito 5 coletas de indivíduos. Principalmente quando eu faço coleta de material dos indivíduos. Então, o número 5, para que eu possa diferenciar no tubo onde eu faço a coleta. Tá ok? Então, essa aqui é a primeira coisa que eu preencho. Aqui dentro, eu tenho lâmina. Eu tô sendo bastante, assim, tô gastando muito, mas eu tô preferindo usar uma lâmina para cada animal. Se eu ver que as minhas lâminas vão terminar, eu posso queimar em quantidade, fazer com que eu garanta que não tenha restos de amostras de genética de tecido desses animais e fazer reutilização. Durante muitos anos eu fiz isso. Luva de procedimento. Eu estou usando normalmente uma luva na mão esquerda, onde eu seguro, e uma para fazer o corte. Eu tive um problema, as lâminas que chegaram, elas não encaixam no meu cabo, então eu estou fazendo o corte só com a lâmina propriamente dito. Esse é um material que eu vou usar lá fora. Eu não economizo muito no tamanho do papel vegetal que eu vou colocar dentro do tubo de amostra. Então, esse aqui é um dos materiais. Você pode voltar para cá. Volta a plaqueta. E no papel eu repito essas informações da plaqueta. Então eu tenho dia 12 de 10 de 18, mão pelada, e número 5. Aqui eu coloquei então as mesmas informações da plaqueta: 12 de 10 de 18, mão pelada, número 5. Esse daqui eu vou usar quando eu tirar a foto do animal, assim eu garanto a identificação. E essa daqui vai para dentro do tubo. Algumas pessoas usam uns tubos de Eppendorf pequenininho. Eu prefiro uns tubos maiores. Eu estou coletando bastante material dos animais, até porque eu pretendo depois subdividir. Álcool 92, se eu tivesse mais, mas é um volume tão grande de bicho que não dá para ficar colocando em álcool de melhor índice ou absoluto, ou seja como for. Esse daqui então entra aqui, certo? Até agora tudo limpo, até agora sem sujeira. Você pode fazer a coleta em planilha de papel. Eu uso um aplicativo já programado,
onde eu tenho todas as informações que constam no nosso protocolo. Então tem lá, já vou, aqui de dentro mesmo eu já vou começar. Data, hora, número do exemplar, nosso número 5, coordenada, perfeitamente, ele está me dizendo aqui que tem uma precisão de 6 metros, não preciso estar lá fora para fazer isso. Aí eu tenho algumas outras coisas que eu estou coletando vinculado à expedição, se é em unidade de conservação, o tipo de monitoramento, se é de carro ou a pé, classe, espécie. Quando eu tenho certeza da espécie, até porque depois pode ser verificado pela foto, eu já coloco aqui, então, próximo cancrívoros, tá lá ele. E daqui para frente, já posso marcar, aqui embaixo eu tenho um campo que eu estou fazendo coleta de amostra biológica, e vou para fora para fazer a coleta do material e a coleta das fotos que eu tenho que fazer, tá certo? Neste caso, eu já posso me equipar com a luva. Tá ok? E agora a gente segue lá fora, tá bem? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos para a nossa nova aula, onde a gente vai falar um pouco da parte prática de coletar o negócio em campo, né? Você já viu aí nos insights da Expedição Urubu uma série de vídeos que eu fiz enquanto que fazia a coleta de informações, né? Tanto quanto as informações básicas, quanto coleta de material biológico e assim por diante. É basicamente assim que se trabalha. Normalmente, e aí aquela coisa, né, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, vocês viram que tem dois detalhes ali que são importantes. Eu dificilmente estava de colete, e em alguns lugares isso vai ser obrigatório, em outros ele vai ser uma proteção que você deveria estar usando. Eu comecei utilizando na expedição, o meu estragou e eu fui deixando e não utilizei. Então esse é um ponto. O outro, na aula que eu mostrei a caixa com os equipamentos e tudo mais, estava lá luva. Bom,
De uma forma geral, a grande recomendação seria que você usasse sempre duas. Você já viu nos vídeos que eu estava usando normalmente no animal quando eu seguro com uma e na lâmina com 100. Seria altamente recomendado. Questões de campo próprias. Na maior parte desses vídeos que eu fiz, eu estava no meio da caatinga, a minha quantidade de luvas estava irrisória e eu optei por trabalhar dessa forma e foi justamente quando eu gravei os vídeos. Então assim, tem que cuidar em termos para que você realmente se resguarde, porque você está exposto a uma série de doenças e tudo mais, né? Então assim, vale a pena. Entretanto, vocês viram que eu em vários momentos abdiquei desse processo, então, e vocês obviamente vão tomar as decisões conforme vocês acharem mais importantes. Bom, os vídeos já foram altamente instrutivos de como é que a gente faz. Aqui eu vou detalhar para você um pouquinho mais, mostrando o passo a passo, tá certo? Bom, eu acho que o ponto inicial e fundamental é você, no momento em que você avista o animal. Você nunca pode esquecer, às vezes por preguiça de caminhar ou preguiça de fazer o contorno com o carro, que esse quando você está numa estrada de duas pistas, que não tem canteiro central, é o mais normal. Você avista um animal, vai um trecho, retorna e estaciona. Esse é o padrão. Sobretudo quando você está, como eu estava na expedição, a 80 km por hora. Por quê? Dificilmente eu tenho a percepção, eu estava nesse caso, veja, sozinho, não é o que o protocolo diz, mas era o que eu podia fazer, eu estava sozinho. Então, eu estava com um olho no retrovisor e um olho na pista, então, fazendo monitoramento. Quando eu vejo um animal, eu não tenho tempo hábil para saber se eu estou com alguém logo atrás colado. Então, eu começo a sinalizar, verifico se eu estou bem, se não tem ninguém próximo de mim, entro para o acostamento. Deu para estacionar e voltar caminhando? Tá ótimo. Quando você tem um canteiro central, é isso que você tem que fazer. Mesmo que você só consiga estacionar 300 metros depois, estaciona e volta. É o que você consegue fazer. Quando você consegue fazer o contorno, teve vezes de eu fazer assim, 500 metros para frente, porque assim era curva, era risco, era ponte. Então você deixa e volta e estaciona para fazer a coleta do animal. Bom, esse é o principal ponto em termos de segurança. Você tem que entender que você não pode colocar em risco a vida das outras pessoas, certo? Eu nunca me esqueço, uma vez uma televisão, acho que era uma televisão aqui da região, regional aqui, quis fazer uma entrevista com a gente para falar sobre o sistema urubu, atropelamento de fauna e tudo mais. E eu ia estar viajando e pedi para a minha equipe, gente, se programem aí. A gente tinha uma tartaruga, que acho que tem até hoje ela, coitada, que ela saía, a gente usava ela ela fica congelada, e quando a gente precisava a gente botava ela em cima da pista para mostrar um bicho em cima da pista, porque normalmente a gente não acha. E teve uma época que a gente tinha muitas pessoas que nos entrevistavam e era importante a gente ter esse material. Eu fui e falei, se organizem e vão dar entrevista. Tá bem. Botaram coletezinho, proteção, foram para a pista, foram para uma estrada aqui perto. Quando eu cheguei e eu tive a oportunidade de ver o vídeo, o pessoal estava fazendo o registro, a minha equipe estava fazendo o registro do animal em cima da pista. É loucura. Óbvio que todos os registros você deve trazer o animal sempre que possível. Claro, se ele já está super amassado, você não consegue, você tem que ter um traquejo, mas sempre que possível
Você deve arrastar ele para o acostamento para fazer a coleta das informações, para fazer o registro fotográfico. Não vai mudar em nada o seu trabalho, só na questão da classificação da distância. E isso você vai ver que nós vamos te dar agora eu vou te dar uma dica boa. Mas arrasta para o acostamento. De uma forma geral, eu gosto de arrastar a uma distância onde eu fico ou na frente ou atrás do carro, para me dar uma certa segurança maior no final. Isso é interessante da gente ter, tá? Então, assim, parou o carro, voltou, não vai no meio da pista para tirar foto do animal. A gente tinha, no final das contas, um gancho, para não precisar, às vezes, pegar na carcaça, para trazer ela para o acostamento. Traz para o acostamento e começa a fazer os registros. É a melhor forma que você tem, tá certo? Alex, você passou o curso todo falando de probabilidade de detecção e de que a gente tinha que fazer a medida do observador até o animal. E agora você tem falado de que tem um jeito, uma escapada de fazer isso. Tem. Não quero fazer a medida, porque veja, medida significa risco para você. Se você está numa rodovia, numa concessão, você nunca que vai tirar uma medida da distância do observador até o ponto do animal. Você vai estar se colocando em risco. Isso funciona bem para rodovias de baixíssimo número de veículos, quando você tem uma equipe que ajuda a sinalizar, para poucos momentos que você consegue trabalhar nesse sentido. Tá bem, mas como é que eu faço então? Crie faixas de distância. Funciona. Como é que nós fazemos aqui? O nosso protocolo usa aquilo que eu falei. 2 faixas e os acostamentos. Então, eu tenho 4 zonas. E você vai ver na nossa planilha que eu anoto. Quando eu estou indo, essa pista que eu estou indo é a pista da direita. A pista do lado, a que vem, é a pista da esquerda. Acostamento da direita, acostamento da esquerda. Com essa informação, você cria zonas de comparação. O que se imagina de uma forma geral? Aquilo que está na pista da direita, 100% de chance de encontrar. É o nosso eixo. E aí você tem uma faixa que é a pista da esquerda e o acostamento. O acostamento da direita, ele é muito parecido com a pista da esquerda. Você consegue trabalhar. Alex, eu também não quero usar o distance. Como é que eu faço? Você pode usar uma análisezinha de Q quadrado. Quantos animais você encontra, o percentual de animais que você encontra na sua faixa, o percentual que você encontra em cada uma das outras. Com uma análise simples de Q quadrado, você consegue saber se você tem diferença na probabilidade de detecção e corrigir essa informação. Tá vendo só que legal? É possível de se fazer. Porque pensa o seguinte, vamos lá naquele vídeo que eu mostrei dos anfíbios em cima da pista, dos 100 anfíbios que eu mostrei para vocês. Você concorda comigo que na maior parte dos lugares, se você encontra 10 num lado da pista, teoricamente, você deveria encontrar 10 do outro, porque não tem o processo aleatório do atropelamento, principalmente quando você tem uma grande amostragem, normaliza esse negócio, né? Dificilmente você vai ter um número maior dentro de uma das faixas. Claro, em alguns lugares você até pode justificar esse fato, mas na maior parte deles é um processo aleatório. Então você espera que em cima da pista seja homogêneo. Essa é a premissa básica dentro desse negócio, principalmente para você poder usar o Q quadrado. Se isso é homogêneo, se ele deveria ser igual,
Se eu encontro mais na pista da direita do que na pista da esquerda, eu posso corrigir essa informação, tá certo? Eu posso usar o da pista da direita para corrigir o da esquerda e ter uma ideia do quanto que eu estou errando. Veja, é uma gambiarra adaptativa, mas que já ajuda na qualificação da amostragem, tá? Muito que bem. Alex, eu quero fazer o básico do básico. O que eu preciso? Primeira coisa, lembra da placa que eu mostrei para vocês? Usem aquela placa para poder anotar data, dia, hora não precisa, data, dia, e se você já sabe a espécie. Se não, bota lá, indete, coloca em cima do bicho e tira as fotos que você vai tirar. Com isso você nunca mais vai perder essa informação. Bota um número também, normalmente quando você tem um número na planilha. Tira as fotos do animal, tira mais de uma, por exemplo, no caso de aves, abre a asa, cabeça, no caso de cobra, dorso, ventre, cabeça, cauda, tira algumas fotos. E coordenada. Isso é o básico, é o que você precisa para ter uma estimativa de atropelamento, conseguir fazer a sua taxa e assim por diante. É isso que você precisa. Contudo, você pode querer dados complementares. E aí vem a questão de fotografia da paisagem de entorno. Porque veja, uma coisa é você analisar, eu já comentei sobre isso, paisagem em SIG, que é uma paisagem que pode ser de 1, 2, 10 anos atrás, e a outra é você fazer a análise do momento do atropelamento, ou da época do atropelamento, onde você pode ver a altura do mato, onde você pode ver queimada, onde você pode ver uma série de coisas. Então a gente sugere justamente um padrão de coleta para que você entenda de que lado da pista que estava o problema dentro disso. Então veja só, você está indo nesse sentido aqui, então, aí você tira a foto do animal, então você tirou a foto aqui do animal, é o primeiro. E aí você começa um círculo de coleta de informação. O que você faz? Você vai seguir esse modelinho que eu tenho aqui. E nesse modelo, veja, foto do animal. Aí, a primeira foto que você vai tirar, você vira para cá. É essa foto desse lado. Muitas vezes, você tem que cruzar a pista. Cuida. Ah, estou numa concessão, não dá. Tudo bem. Ela vai ficar mais restrito o seu campo. Quando você consegue, você viu nos meus vídeos da expedição que eu fazia isso sempre que possível. Ia para o outro lado. Você vai fazer isso. Então assim, você cruza e tira uma foto. Aí você tira para trás, tira para o lado de cá e tira para frente. Você sabe exatamente o sentido da sua área, da sua amostragem que você tem. É o suficiente. Com isso, você já sabe se você está em curva, se você está em reta, se tem ponte, se você está numa área de APP, coisas do gênero são super importantes para você poder fazer uma análise de paisagem. Muitas vezes muito melhor do que a análise utilizando imagem de satélite, por exemplo. Tá certo? Bom, eu mostrei também nos equipamentos as pezolas. E aí vem uma grande questão. Você vai levar os animais para laboratório ou não? Levar para laboratório requer uma estrutura impressionante. Quando eu trabalhava na Estação Ecológica do Taim, e mesmo aqui em Lavras, a gente fazia sempre de trazer os bichos. Você tem que ter freezer. Imagina que nós tínhamos, em alguns casos, o nosso freezer ficava até a boca, e isso que eu não trazia nem capivara nem ratão do banhado, porque era impossível. Todo o resto vinha para laboratório. Claro que isso é uma riqueza de informação gigante. Dieta, material genético, contaminantes, pelo, doenças, parasito. Nossa, para quem tem, por exemplo, uma parceria com
veterinários, com cursos de veterinário. É assim, é muita informação que você consegue tirar, é muita. Toda a parte de anatomia, a maior parte dos nossos animais silvestres são muito mal descritos. Então assim, tem gente que eu já compartilhei muito bicho, o pessoal descreve papila da língua, trato digestivo, não sei o que, sistema venoso de não sei o que, e assim vai. Então é extremamente importante. Você pode levar? Leve. Não pode? Aí você vai ter que pensar. Bom, o que eu vou coletar? Alguma coisa? Vou ver o peso? Vai me ajudar? Pode ser. Vou ver o sexo? Se você tem uma boa experiência, dá para, em muitos casos, você consegue ver. Vou tirar a amostra biológica para tecido, por exemplo, que é o mais simples. Tecido muscular, uma lâmina de bisturi. Uma coisa importante, cuida. Você tem que tomar uma decisão, assim, porque você não pode contaminar a amostra, né? Imagina, você pega 3 amostras de cerdócio na colada e com a mesma lâmina de bisturi. Cuidem, tá? Então, assim, esses são cuidados amostrais para cada uma dos tipos de amostra que você vai fazer. Isso é muito importante. Mas, de qualquer forma, a amostra biológica vale a pena. Eu tive época que, inclusive, alguns animais nós fazíamos coleta de trato digestivo para dieta em campo. Nós já tínhamos tanta prática que nós já abríamos o animal em campo e fazíamos lá mesmo. E eliminávamos a carcaça, para não ficar com um mundo de carcaça depois para a gente eliminar. Mas esse é um problema. Pensa muito bem o que você vai fazer depois. Porque quando você está dentro de uma universidade com um curso de veterinária, muitas vezes você já tem um local para destinar a carcaça. Senão, você vai acabar ficando com um volume de animais que você tem que ver junto do órgão ambiental a destinação que você vai dar. Tá? Bom, e essa daqui é a nossa planilha de campo. Você pode ver que ela é extremamente simples, tá certo? Nós temos algumas informações que são fundamentais e que eu venho falando com vocês desde o início. Por exemplo, você tem se o monitoramento é de carro ou a pé. Isso é uma informação. Se ali onde eu coloco amostragem sim e não, seria amostragem sistemática, sim, eventual, o não. Lembra que eu falei muito durante o curso todo em o que eu coloco dentro do registro do meu animal? Essa é uma informação importante. Coordenada, obviamente. Essa planilha é a mesma que a gente tem que fica armazenada no laboratório. Então, quando eu não sei, por exemplo, a espécie ou a taxonomia, ela fica em branco em campo. Mas eu tenho o número dela, do animal, que é o mesmo que eu coloquei na nossa plaquinha branca. Coloquei lá, tirei a foto, registrei na nossa planilha. Com isso, eu já sei a coordenada do bicho, eu já posso recuperar se eu quiser. Eu tenho a foto para olhar depois, para mandar para um especialista. Mesmo que eu não tenha trazido o animal, eu tenho 1, 2, 3, 10 fotos daquele bicho que eu posso mandar para um especialista me ajudar a fazer a identificação. Isso é extremamente importante. Você está vendo esses campos do local do atropelamento. Se é pista direita ou pista esquerda, acostamento direito ou acostamento esquerdo. Com isso, então veja, eu posso marcar pista ou acostamento, direito ou esquerdo. Essa combinação de informação me dá a faixa onde o animal foi atropelado. Com isso eu consigo criar as minhas zonas e calcular a probabilidade de detecção tupiniquim mais razoável, é possível. E embaixo você tem aquilo que é complementar. Eu fiz coleta de trato digestivo, eu fiz coleta de tecido, você precisa ter tudo isso. Claro que quando você faz coleta, você vai registrar com um papel vegetal aquele material, que vai ficar, às vezes, anos aguardando ser processado. Mas está lá, e você vai conseguir achar a coordenada disso depois, tá bem? Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha entendido como é que a gente, aqui no centro,
procede no nosso monitoramento. Tomem os devidos cuidados, monitoramento é perigoso, você tem que cuidar para não causar acidente e não sofrer acidentes. Tome todas as precauções possíveis. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo módulo. Um abraço. Tchau.